Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Eu vou esperar só um pouquinho para vocês entrarem. Enquanto isso, eu vou me apresentando, porque tem muita gente nova aqui, né, no Instagram. Então, eu vou me apresentando aqui para vocês me conhecerem melhor e a gente bater esse papo aqui sobre fimose, né, o pré-operatório, a cirurgia e o pós-operatório. Meu nome é Erika Aguiar, né, eu sou cirurgiã pediátrica, especialista em hérnia e fimose. Eu atendo atualmente em Vitória da Conquista, em 3 clínicas pediátricas, né, que é a Soped, a Afeto e a clínica de doutora Maria Amélia. São clínicas, né, pediátricas mesmo, então temos toda a estrutura para receber nossas crianças e também acolher as famílias, tá bom? Hoje a gente vai falar sobre um tema muito importante, inclusive é um tema que eu estava aqui ansiosa para começar, porque é um tema que eu amo falar. É um tema que a gente faz com que as famílias elas realmente tenham consciência, né, do problema e que elas também percam o medo da cirurgia, né? Então hoje a gente vai falar sobre fimose, né? E vamos começar com o pré-operatório, tá certo? Então vamos lá. Vamos partir do pressuposto que essa criança ela já foi avaliada e ela já tem indicação cirúrgica, tá? Então, esquece aquela coisa, né? Se a criança tem indicação ou não de pomada, né? A gente está partindo do pressuposto aqui de que a criança ela já teve, né? Já passou pelo cirurgião e já foi indicada a cirurgia que a gente chama de postectomia, tá? Então, vamos para os cuidados aí pré-operatórios que a gente vai ter com essa criança. Antes um pouquinho, eu só vou explicar para vocês o que é fimose, só para porque tem pessoas que vão entrando aqui e realmente eles não sabem nem exatamente o que é a fimose. Então, só para dizer para vocês que a fimose é quando você tem um estreitamento da pelinha da cabecinha do pipi, né, da que a gente chama de prepúcio, e essa pele ela é tão apertadinha que não consegue, que a gente não consegue expor a cabecinha do pipi. Então, isso a gente chama de fimose, tá? Então, assim, não vamos entrar muito em diagnóstico, em indicação cirúrgica ou indicação, né, de pomadas, porque a gente vai focar aqui no pré-operatório, na cirurgia e no pós-operatório. Então, gente, quais são os cuidados que a gente tem com essa criança no pré-operatório? A gente sabe que as crianças elas são muito sensíveis, né? Então a gente precisa tomar algumas precauções, tanto crianças quanto adultos, né? Mas como eu lido muito com criança, então eu tenho muito cuidado, né, para a gente indicar uma cirurgia e para a gente tomar todas as precauções para que a gente não tenha nenhuma intercorrência no dia da cirurgia. Então, o que que a gente vai fazer nesse pré-operatório? Tem duas coisas muito importantes que a gente precisa, né? Que são os exames laboratoriais e a avaliação pré-anestésica. Isso evita muitos problemas no dia da cirurgia. Então, de exame laboratorial, o que que a gente geralmente solicita? A gente solicita um hemograma e um coagulograma. Ah, doutora, não precisa um raio-x, não precisa eletrocardiograma. Eu recebo muitas crianças, gente, com todos esses pedidos, né? E todos esses exames realizados. Mas quando é que a gente vai solicitar esses exames? Se a criança ela tiver algum tipo de doença, aí sim eu vou precisar solicitar outro tipo de exame. Do contrário, boa noite, gente. Vão entrando aí que eu já até comecei aqui, mas se tiverem qualquer dúvida, podem perguntar aí que assim que eu puder eu já respondo, tá? Então, eu vou solicitar outros tipos de exames para crianças que realmente tenham alguma patologia, alguma outra doença que precise. Por exemplo, eu tenho uma criança que teve uma pneumonia recente. Pode ser que eu precise de um raio-x para ver como é que está esse pulmão. Ou, sei lá, eu tenho uma criança que tem um problema no coração, então pode ser que eu precise de um eletro, pode ser que eu precise de um ecocardiograma. Algumas doenças também pode ser que eu precise de algum exame de imagem mais detalhado, ou ultrassom, ou uma tomografia. Então, realmente, como na infância é muito difícil você ter uma criança que tenha outras comorbidades, né, que são outras patologias, outras doenças, então dificilmente a gente vai precisar pedir outros exames. Mas, nesses casos, né, que eu citei aqui para vocês, vai ser necessário. Então, não é toda criança que vai precisar de raio-x de tórax, não é toda criança que vai precisar de eletro e de ecocardiograma, tá? Então, o básico que a gente solicita é o hemograma e o coagulograma.
E para que servem esses exames, né? O hemograma, ele vai me dar alguns dados em relação a se a criança tem anemia. Então, se tiver, ela precisa ser corrigida, né, antes da cirurgia. A gente precisa estar com a criança ali bem para que a gente não tenha intercorrências na cirurgia, né? Então, a gente vai avaliar a anemia, a gente vai avaliar se ela tem alguma infecção que precisa ser tratada antes da cirurgia. E a gente vai olhar também a quantidade de plaquetas, porque as plaquetas elas estão relacionadas à coagulação de sangue. Então, a gente vai analisar aí se ela tem essa capacidade de coagulação através das plaquetas e também através do coagulograma, que foi o outro exame, né, que eu falei para vocês, que era uma rotina a gente solicitar. Então, através desses exames, a gente vai ver basicamente anemia, infecção e a capacidade que essa criança tem de parar sangramentos. Aí vocês podem me perguntar, mas são cirurgias, né, que sangram muito? Não. Não são cirurgias que sangram muito. Porém, para a criança que tem alguma alteração na coagulação, ela pode sim ter um sangramento anormal, um sangramento além do que a gente está esperando para aquela cirurgia, tá? Que é a cirurgia da fimose que a gente está falando aqui agora, tá bom? Outra coisa, né, que a gente precisa solicitar no pré-operatório é a avaliação pré-anestésica, né? Por que, doutora, que o anestesista tem que ver a criança antes? Primeiro, porque ele vai avaliar se essa criança tem algum risco no dia da cirurgia em relação à anestesia. Outra coisa é que ele vai te falar, te explicar, né? Explicar para a família qual vai ser a programação anestésica. Vai ser anestesia geral? Vai ser uma raquianestesia? Vai ser uma sedação com anestesia local? Então, ele vai explicar para você qual é o tipo de anestesia que vai ser utilizada. Já adiantando aqui, para essa cirurgia de fimose, a gente geralmente utiliza uma anestesia que é uma associação da sedação e da anestesia local. E a criança, ela fica muito bem. E como ela reage muito bem e rápido, a gente tem a possibilidade de dar alta a essa criança no mesmo dia. Então, ela não vai passar a noite no hospital, exceto se acontecer alguma intercorrência, que é muito difícil, né, acontecer. Mas o que eu quero dizer para vocês é que essa programação anestésica que a gente faz, ela possibilita a criança ir no mesmo dia. Então, essa criança é operada pela manhã e à tarde ela já vai de alta para casa, tá bom? Outra coisa também que o anestesista vai falar, vai conversar é em relação ao jejum, que vai depender, né, do que essa criança come. Vai depender da idade, geralmente como fimose, geralmente a partir de 3 aninhos, então a criança ela já come mesmo, né, comidinha, comida sólida, então geralmente são 8 horas de jejum, e para líquidos como água, a gente tem aí 2 horas de jejum, só que isso é orientado, né, pelo anestesista, porque isso pode aumentar o risco de broncoaspirar na hora da cirurgia, então por isso ele também vai abordar aí sobre o jejum na avaliação pré-anestésica. E outra coisa que também vai ser abordada por ele e também por mim é em relação aos quadros infecciosos. Então, por exemplo, se eu tenho uma criança, né, que teve uma gripe, ou teve, sei lá, uma infecção urinária, ou qualquer outra infecção, diarreia, né? Então, a gente tem que remarcar essa cirurgia. Por quê? Porque a cirurgia ela já é um trauma, né, para a criança, um trauma imunológico. Então, se você mexe com isso no momento que a criança ela está precisando de um sistema imune, né, adequado para ela reagir à cirurgia, então a gente não tem por que a gente fazer outro trauma em cima disso, né, de uma infecção que ela já tenha. Então, por esse motivo, a gente espera essa criança melhorar para a gente marcar essa cirurgia novamente, tá? Então, são informações que serão dadas tanto pelo anestesista quanto por mim também. E uma coisa que eu prezo muito é sempre enviar para o meu paciente as orientações todas escritas. Então, no dia da cirurgia, o que ela vai levar, né? Falo novamente sobre o jejum, que já foi abordado com o anestesista, mas a gente sempre tem ali anotadinho, a gente envia para cada família, né? Cada responsável, todas essas orientações. Orientação de jejum, orientações dessas doenças, orientação dos documentos que tem que levar, orientação do tempo de internamento. Tudo isso vai ali em PDF, tudo bonitinho ali para a família, tá? E aí vamos para o grande dia, né? O grande dia aí que é o dia da cirurgia.
Se tiverem alguma dúvida de pré-operatório, podem colocar aqui que eu respondo, tá? E aí vamos para esse grande dia da cirurgia. O que eu prezo sempre, né? Eu sempre falo aqui para vocês que a minha visão, né, o meu objetivo no dia da cirurgia é não causar traumas nas crianças, evitar o máximo esse tipo de trauma. Quem é aqui que conhece alguma criança que tem medo de hospital, que tem medo do funcionário, né, do hospital, né, da área de saúde? Acredito que todo mundo aqui deve conhecer alguma criança que tem, assim, esse tipo de trauma. E é isso que no dia da cirurgia eu tento evitar, tá bom? Então, a gente tem vários processos aí nesse dia. Eu falo sempre, né, técnica cirúrgica, todo cirurgião tem que ter, né, para operar. Mas esse cuidado nem todo mundo tem, né? Então, primeiro, o que eu faço, né, com meus pacientes quando eles internam? Eles internam geralmente bem cedinho. Quando eu chego no hospital, eu vou até o apartamento para a gente conversar, tá? Nessa conversa, eu vou fazer o quê? Primeiro, eu vou conversar com a criança, porque a gente vai fazer algumas escolhas importantes. Ali já vai ser quebrado aquele medo que ele tá de estar num ambiente desconhecido, né? Ali para ele é tudo novo. Tem criança que já teve a experiência de internamento, mas a maioria dessas crianças elas não tiveram nenhuma experiência de internamento. Então, qualquer procedimento que seja doloroso ou qualquer abordagem, né, que seja mais rígida, então ela vai estranhar, tá? Então, por isso que eu sempre vou no quarto, a criança já me conhece, na consulta ali, eu já tento ter um vínculo ali com ela, tá? E aí, né, nesse momento, a gente vai conversar e a gente vai fazer algumas escolhas. As escolhas em relação a quê, doutora? Em relação às fragrâncias, né, que a gente usa na máscara. Então, quando a gente vai fazer a anestesia, a gente usa uma máscarazinha na criança que tem um cheirinho um pouco ruim, que é o sedativo, tá? E aí o que a gente faz para amenizar esse cheirinho? Porque realmente é um cheirinho ruim e incomoda um pouquinho. A gente escolhe uma fragrância. Então eu tenho várias fragrâncias de frutas, né, de chiclete, tem uns nomes mais divertidos, pum de elefante, perfume de princesa. Então eles se divertem e escolhem o seu aroma. Geralmente o vencedor é sempre fruta. Então morango, uva são os vencedores geralmente das crianças, tá? Então, pronto, escolhido a fragrância, a gente vai escolher agora o curativo. A gente não faz curativo na fimose, tá? É uma opção minha. Então, a gente vai escolher um curativo para colocar no acesso. No acesso venoso, que é onde serão feitas as medicações para dor ou alguma sedação que seja necessária na veia, tá? Só que a gente não pega esse acesso nesse momento. Eu vou explicar para vocês lá na frente um pouquinho que momento que a gente vai pegar esse acesso, lembrando que a gente não quer causar trauma nessa criança. Então, a gente não vai fazer nenhum procedimento doloroso nesse momento, tá? Então, a gente vai escolher o curativo, que vai colocar nesse acesso. A gente vai escolher a fragrância para a máscara, que vai ser onde vai fazer a sedação para essa criança dormir. Ela vai escolher a capinha de super-herói. Ela vai receber nesse momento, né? A carteirinha, a capinha de super-herói ou então a capinha de princesa, tá? Se for menina. Vai receber a carteirinha, né, de motorista, que eles adoram, as crianças maiores que já entendem, né? Eles já chegam lá querendo saber cadê a carteira deles, tá? E essas crianças, elas vão descer até o centro cirúrgico no carrinho elétrico, tá bom? Então, elas vão se divertindo e elas não vão nem lembrar que elas vão passar por um procedimento cirúrgico. E uma coisa muito importante, que é nesse momento também que a gente vai conversar, é com os pais, né? Eles vão ali conversar, escolher quem vai entrar na sala onde a gente vai fazer o procedimento. Então, vai entrar ou a mãe, ou o pai, ou algum responsável por essa criança, tá? Por que que isso é importante, gente? Vocês não têm noção de como essa criança entra no centro cirúrgico tranquila. Imagine você aí como mãe ou pai. Você chegar na porta do centro cirúrgico e alguém estranho pegar essa criança e levar até a sala do centro cirúrgico. Isso realmente é um pouco traumatizante. A gente tem criança que realmente é bem tranquila, não tem problema nenhum, tá? Mas a maioria das crianças, nesse momento, elas ficam muito agitadas por causa dessa separação. Você imagina uma pessoa estranha pegando essa criança, mesmo que esteja comigo, tá? Pegando essa criança e levando lá para a sala de procedimento. Então, a gente faz isso, né, de levar o pai ou a mãe
e entra comigo e sai comigo e leva essa criança até a sala, até essa criança adormecer, tá? Quando a gente chega lá dentro, a criança de carrinho, quando a gente chega na porta da sala, no teto dessa sala, a gente projeta algumas luzes, né, que chamam bastante a atenção das crianças. E ali mesmo, ali tudo, até ali, é tudo uma diversão para ela, tá? E nesse momento aí eu já vou orientar o pai ou a mãe que vai entrar. E aí a gente tem alguns detalhes, né, que a gente precisa sempre falar para que a gente não tenha surpresas ou a mãe e o pai não tenham surpresas. No momento que a gente coloca essa criança na maca, né? Ela vai deitar, vai ficar olhando todas as luzes. Esse é o momento que o anestesista vai conversar com o pai e vai ser necessário colocar essa máscara para a criança adormecer. Nesse momento, a gente vai precisar segurar um pouco a criança, porque às vezes ela fica nervosa, ela começa a ficar agitada por causa da medicação e também por causa do segurar, que a gente precisa segurar para que ela não se machuque e não machuque ninguém da equipe. Mas a experiência que eu venho tendo, né, com todas essas mudanças aí que a gente fez, né, no último ano, é muito positiva. As crianças ficam muito bem. Pouquíssimas crianças têm uma agitação maior. E o fato do pai ou da mãe entrar no centro cirúrgico, isso reduz muito até a quantidade de sedação que é utilizada para essa criança e a necessidade de contenção, né, que é segurar a criança. Então, realmente, esse momento aí e esse fato, né, da mãe ou do pai estar presente, isso melhora muito, muito mesmo a condição dessa criança, tá? E até o pós-operatório, gente, você vê que é um pós-operatório muito mais tranquilo, tá? Então, nesse momento aí, a criança dormiu, eu vou sair com o pai ou com a mãe, vou deixar eles lá fora, orientar, perguntar novamente se eles têm alguma dúvida, tá? E vou entrar novamente para fazer o procedimento. Nesse momento que ele já está sedado com a máscara, é o momento que a gente vai fazer o acesso, né? Então, a veinha que a gente vai precisar para o procedimento vai ser pego nesse momento, tá? Então, por isso que eu falo para vocês que a gente evita o máximo fazer procedimentos dolorosos com a criança acordada, porque é isso que causa o trauma na infância, tá bom? Assim, em ambiente hospitalar, né, que eu falo. Então, nesse momento, a gente vai pegar o acesso, vamos continuar a cirurgia. Falando aqui um pouquinho da cirurgia de fimose, a técnica que eu uso geralmente é com pontinho. Muitas pessoas me perguntam isso, se eu uso o anel ou se eu uso o pontinho. Eu faço a técnica clássica, que é com pontinho. Não tenho nada contra, tá? A técnica com anel, muito pelo contrário, na minha residência eu fiz muito essa técnica, tá bom? Só que tem algumas coisas, alguns inconvenientes nessa técnica que eu não gosto e hoje eu opto por não fazer. Então, atualmente eu uso pontinho mesmo. E até nisso a gente tem essa preocupação com as crianças. Então, a gente usa fio absorvível, né? Então, esse pontinho aí, ele cai sozinho. A gente não vai ter esse estresse no pós-operatório de retirar esse ponto. Imagine aí, uma região tão sensível, a criança já tem ali um local que é um pouco mais dolorido, né? Por causa do pós-operatório, e você ainda ter que levar essa criança para retirar esses pontos. Então, realmente, a gente não utiliza nenhum fio que é necessária a retirada, tá bom? E é isso, acabada a cirurgia, né? E a gente, nesse processo também cirúrgico, a gente tem o maior cuidado de cauterizar, né? De olhar cada vasinho para que ele não sangre. Cirurgia de fimose, ela é muito delicada, apesar de ser uma cirurgia simples, claro, para quem estudou, né, para isso, mas ela é uma cirurgia minuciosa e que você tem que ter todo o cuidado, porque qualquer sangramento ele faz um inchaço enorme, o pós-operatório já é um pouco pior, tá? Um pouco mais doloroso. Então a gente tem esse cuidado, né, de olhar minuciosamente ali cada vasinho e parar cada sangramento que tiver, tá bom? Então, acabada a cirurgia, o que acontece agora, né? Eu vou lá fora, converso com os pais, enquanto isso o anestesista tá ali, né, tirando a sedação, tirando máscara para que a criança acorde. E aí eu tô lá fora conversando com os pais e passando todas as informações de como aconteceu essa cirurgia, né? Como foi a anestesia, se foi tudo bem, se ele sentiu dor, se não sentiu, se a cirurgia foi tranquila, se teve alguma intercorrência. Então, isso aí tudo eu vou falar com os pais e é o momento que eles ficam mais aliviados, né? Por quê?
porque é o momento que eu vou dar ali a boa notícia de que acabou aquele momento, né, que eles estavam com medo. Então, ali eles ficam bem aliviados mesmo. Essa criança, ela vai ficar um pouquinho ali no centro cirúrgico, na salinha de recuperação pós-anestésica, sempre fica alguém acompanhando essa criança, ou algum técnico que sempre fica, e eu também sempre fico indo olhar, né, como é que ela tá. Ela fica monitorizada ainda. Ah, só um detalhe, gente, que eu não falei, mas que é importante eu falar para vocês. O fato dos pais também entrarem no centro cirúrgico, isso também é bom até para a própria família, porque às vezes vocês não têm uma noção de como é lá dentro, né? E o fato de vocês darem uma olhada ali, saber que a gente está monitorizando, o anestesista ele tem acesso ali a todas as informações de frequência cardíaca, respiratória, saturação, pressão. Então, tudo isso, né, o anestesista está ali na mão, no monitor. Então, qualquer alteração, eles já têm uma intervenção rápida, né, nessa criança. Só de vocês olharem como é que funciona tudo, vocês também ficam com o coração ali mais calmos, tá bom? E também mais seguros, né? Então, pronto, acabou esse momento aí. Eu vou lá fora, converso com vocês e aí ele fica monitorizado depois da cirurgia na sala de recuperação pós-anestésica. E no momento que eles estiverem um pouquinho mais acordados, o anestesista libera e ele vai para o apartamento agora, tá? Quando essa criança chega no apartamento, ela vai passar um tempo ali em observação. E a gente vai observar algumas coisas. Por exemplo, a gente vai observar se ela vai comer, se ela está sentindo dor. Geralmente é muito difícil a criança sentir uma dor intensa logo no pós-operatório imediato. Por quê? Porque a gente faz anestesia local e a gente usa medicações que demoram um pouquinho de passar o efeito. Então, geralmente não é o caso de sentir dor intensa. Além disso, a gente faz também medicação na veia, tá? Para que a criança fique bem confortável nesse período aí, tá bom? Então, dentro do hospital é mais fácil, né, para a gente ver, porque tem a equipe toda ali de olho e a gente tem medicações, né, que a gente está fazendo ali para que a gente evite isso. O mais complicado é quando a criança vai para casa, mas eu vou explicar para vocês como é que funciona o pós-operatório comigo, tá? Então, essa criança a gente vai observar se ela comeu, se ela teve vômito, se ficou enjoada, se ela fez xixi. Isso é muito importante. Tem criança que no pós-operatório de fimose, por medo, ela acaba não fazendo xixi. Ela prende o xixi, tá? Mas assim que ela faz o primeiro xixi, tem criança também que não tem problema com isso, tá? Mas assim que ela faz o primeiro xixi, que ela vê que não arde, né? E que é confortável fazer, aí pronto, não tem mais problema nenhum. E aí, depois de observado esse tempo, no fim da tarde eu volto para a gente conversar novamente e eu passar todas as orientações no pós-operatório, tá? E como é que funciona esse pós-operatório, né? Que eu já conversei com algumas pessoas, inclusive pacientes, que a mãe me relatou que ela não tinha levado ainda o filho dela por medo do pós-operatório, porque tinham falado muito mal desse pós-operatório. Mas, gente, eu vou ser muito sincera com vocês. É uma cirurgia um pouquinho mais dolorosa, só que a gente consegue tratar essa dor com medicações, né? Com xaropinhos de analgésicos, tá? E realmente é muito tranquilo pós-operatório. Claro que tem criança que tem um limiar de dor maior, mas a gente entra com duas medicações, a gente dá um jeito, a criança ela não fica com essa dor intensa, tá? Que contam aí para vocês. A criança ela fica confortável com as medicações prescritas por mim. Eu vou explicar para vocês aqui como é que a gente faz, tá? Quando a gente dá alta para essa criança, a gente vai orientar os pais, principalmente da higienização desse local. Então, tem que lavar com água e sabão. Às vezes, as crianças, por medo, os pais têm um pouquinho de dificuldade nesse momento, mas ali com conversa, porque já são crianças um pouquinho maiores, elas conseguem lidar com isso muito bem, tá? E porque, como é uma região sensível, às vezes dói um pouquinho, tá bom? Mas é muito tranquilo. Então, a higienização é a principal coisa que a gente sempre fala, porque se você não higienizar, a gente pode sim ter infecções locais, essa pelinha, se sobrar um pouquinho de pele, ela às vezes fica coladinha. Uma coisa importante que eu sempre falo para os pais dos meus pacientes, um paciente que tem fimose, quando a gente faz a cirurgia, essa pele, ela não cobre mais a cabecinha do pipi, tá?
eu sempre faço questão de avisar isso para que não tenha surpresas nenhuma, tá bom? Então a gente vai passar ali a pomadinha também no pós-operatório, ela é necessária entre 15 e 20 dias. Então, vocês vão ter que passar essa pomada 2 vezes no dia, tá? Uma de manhã e uma de noite. Então, às vezes, a criança também dá um pouquinho de trabalho, porém, com a conversa ali, é tranquilo. Eu também sempre converso com a criança no pós-operatório. Geralmente, eles falam que vão sim ajudar. E geralmente eles ajudam mesmo em casa, tá? Então tem que passar a pomadinha ali ao redor de onde tem pontinho, tem que passar. E na cabecinha do pipi também, porque às vezes a pelinha tá colada e na hora que a gente descola, essa glande, né, que é a cabecinha do pipi, ela fica um pouquinho ferida. Então a gente também precisa passar a pomadinha na cabecinha do pipi, tá? Eu tô dando essas informações aqui porque nem todo mundo, né, tem essas informações no pós-operatório. Tem criança que já até fez a cirurgia de fimose e os pais ficaram sem saber como proceder, como passar essa pomada no pós-operatório. Por isso que eu tô aqui contando para vocês como é que funciona, tá? E a mais temida dor, como é que a gente faz, né? Geralmente a gente utiliza duas medicações para dor. Primeiro é um analgésico comum, ou andipirona, ou um paracetamol, o que a criança tiver mais costume de usar, tá? E a gente usa um anti-inflamatório se necessário. Quando eu vejo que a criança ela tem um limiar de dor maior, então é uma criança que sente mais dor, eu já coloco as duas medicações logo de vez. Então, dipirona de 6 em 6 horas e ibuprofeno de 8 em 8 horas, tá? Quando é uma criança que eu vejo que vai ser um pós-operatório mais tranquilo, eu utilizo só a dipirona e peço os pais para colocarem o ibuprofeno se ele queixar de dor. E aí, como é que eu faço? Eu utilizo nos 2 primeiros dias de horário. Tem que ser sistemático, tá? E independente se a criança tá com dor ou não. Então, é para que ela não tenha dor mesmo, é que a gente faz o uso da medicação nos 2 primeiros dias no horário certinho, tá? Então, é de pirona e ibuprofeno geralmente. Às vezes eu preciso mudar quando a criança tem alergia, porém, dificilmente eu tenho que usar medicações muito fortes para dor, tá bom? Então, essa é outra orientação. Gente, esses pais, eles sempre têm o meu contato no pós-operatório. Então, nos 3 primeiros dias, geralmente, eu faço questão de sempre estar acompanhando de perto. Então, eu mando mensagem de manhã, de tarde, né, para saber como é que tá essa criança, se tá precisando usar mais medicação para dor. Esse período, né, mais próximo da cirurgia é o período que vocês têm mais dúvida, é o período que incha um pouquinho o pipi, é o período que fica roxinho ali o lugar da anestesia, então vocês ficam mais preocupados. Então é o período que a gente precisa dar uma assistência maior para essa família. Então por isso que eu sempre faço questão de estar sempre, mando mensagem ou ligo, né, nesses 3 primeiros dias, pelo menos, porém os pais têm meu contato, e aí a gente faz, né, sempre essa troca aí, para eu ir acompanhando. E os retornos, geralmente eu marco 3 retornos, né, então eu acompanho essa criança do início até o final, até o resultado final dessa criança. O primeiro retorno eu sempre marco entre 7 e 15 dias, por quê? Eu marco um retorno mais precoce, porque é o período que os pais têm mais dúvida. É o período que pode criar uma crostinha ali na região da costura. É o período que às vezes um pontinho cai antes da hora. É o período que às vezes pode causar um sangramento. É muito difícil isso acontecer. Mas pode acontecer um sangramentozinho, porque eu, às vezes machuco o pipi, tá? É o período também que incha mais. Então, por isso, eu faço primeiro um retorno mais precoce, entre 7 e 15 dias, tá? E faço os outros 2 retornos lá para o terceiro, quarto mês, porque aí eu vou ver o resultado final dessa criança. Então, eu já vou ver um pênis já sem edema nenhum, sem ponto nenhum. Então, eu já vou ver realmente o resultado final dessa criança, tá? Isso é importantíssimo também, essa questão dos retornos, né? E deixa eu ver, mas tem mais alguma coisa que eu esqueci. Sempre dou essas orientações, gente, por escrito também. Leio com os pais no momento da alta, então eles vão ali cientes de tudo que pode acontecer, se é necessário curativo, não é. Como eu falei para vocês anteriormente, eu não faço curativo na fimose porque é uma região ruim de fazer curativo e não é necessário. A gente não vê infecções, né, nesses locais por falta de curativo. Então, eu não faço curativo nesse lugar. Então, é só mesmo higienizar e deixar bem sequinho, tá bom?
É isso, acho que o que eu tinha para falar para vocês era isso. Às vezes, né, o trabalho que a gente tem no pós-operatório é mais em relação à adesão mesmo ao tratamento. Então, às vezes, os pais têm um pouquinho mais de dificuldade de passar pomadinha, porque a criança pode ser um pouquinho mais agitada ou tem mais medo. Mas por isso que eu sempre falo, né, que se tiver condição da mãe ter uma ajuda, que geralmente eu falo da mãe porque geralmente é a mãe que fica acompanhando essa criança. Mas se a mãe puder ter ajuda de alguém nesse período aí, pelo menos nos 3 primeiros dias, que são os diazinhos que dá mais trabalho, porque depois eles veem que não tem essa dor toda, né? Que não precisam ter medo. Então, nesse período aí é ótimo você ter alguém para ajudar, tá bom? Gente, é isso que eu queria falar para vocês de pré-operatório, da cirurgia e do pós-operatório. Se vocês tiverem qualquer dúvida, manda aqui. Eu vou esperar um pouquinho aqui enquanto eu vou dando algumas informações para vocês, tá? Só relembrando aqui, minhas lives acontecem todas as segundas-feiras, às 21h10. Eu sempre falo sobre as principais doenças cirúrgicas na infância. Eu tô tendo um resultado muito legal com essas lives, porque são dúvidas muito simples que mudam a vida da criança, né? Evita muitas complicações nas nossas crianças e os pais realmente conseguem perguntar. Eles tiram dúvidas, né? Que são dúvidas que são muito simples para mim, mas para eles não são. Então, isso deixa eles mais tranquilos em relação à doença, tá? Muitos pais nem sabiam que a criança tinha essa doença, então acabam me procurando ou procurando cirurgião pediátrico de confiança, né? E acaba que a gente evita muitas complicações, né, nessas crianças. E nossas lives todas ficam gravadas. Então, se vocês quiserem assistir de novo ou conhecerem alguém, né, que tenha uma criança que tem essa doença, então encaminhe, né, a live para elas assistirem e também me seguir, porque eu sempre dou conteúdo muito importante aí no meu Instagram, tá bom? Você falou sobre não fazer a cirurgia após uma gripe ou algo assim. Isso, Larissa. A gente evita de fazer cirurgias logo após infecções, né? Porque isso atrapalha não só a cirurgia, tá? Mas também a anestesia. Então, vou dar um exemplo aqui. Uma criança que estava gripada, né? Que ela está gripada. Então, é muito complicado eu colocar uma criança dessa em mais um risco, né? Por quê? Porque ela vai ser anestesiada, ela vai ser colocada aqui uma máscarazinha com sedação. Às vezes essa criança ainda tem secreção na via aérea. Isso pode sim fazer até um vasoespasmo, que é quando essa via aérea ela se fecha como uma reação, tá? Ou então ela pode broncoaspirar essa secreção. Então, realmente, a gente não faz essas cirurgias porque o risco é muito maior mesmo, realmente. E em caso de outros tipos de infecção, foi o que eu falei. A própria cirurgia é um trauma cirúrgico e depende do sistema imunológico para fazer com que essa criança cicatrize bem, com que ela evolua bem. Então, eu não posso, né, em cima de uma infecção que ela já tenha, eu causar mais um trauma cirúrgico que também vai exigir do meu sistema imunológico para poder a criança evoluir bem, tá bom? Então, por isso que a gente não faz cirurgias em crianças que tiveram infecção recente. Ela perguntou aqui: meu filho teve bronquiolite, quanto tempo acha que devo aguardar? Essa criança, a gente começa a contar do dia do último sintoma. Então, geralmente, em quadros mais tranquilos, a gente espera entre 15 e 21 dias, tá? Mas tem crianças que tiveram quadros mais graves, que aí a gente tem que avaliar de caso em caso. A gente não tem como eu te falar um tempo. Mas, se for, por exemplo, uma gripezinha simples, um resfriado, a gente espera entre 15 e 21 dias, contando do último sintoma. Ela falou que hoje faz 8 dias que saiu da UTI. Ainda é muito precoce ainda para a gente operar, tá? Às vezes, gente, o que acontece é que tem criança que já está internada e essa criança já está bem e acaba que a gente até aproveita o mesmo internamento. Mas é muito difícil isso acontecer. E o ideal mesmo é deshospitalizar essa criança, né? Dar alta essa criança para ela ir para casa, se recuperar, para depois a gente reinternar, inclusive com tudo isso que eu falei para vocês.
com exames de laboratório, né, pré-operatórios, e também com avaliação pré-anestésica, que é importantíssimo, tá bom? Aí ela falou que mais foi diagnosticado com hérnia inguinal e tô com muito medo de agravar. Ele tem que idade? Ah, tem 45 dias. Assim, Larissa, ó, as hérnias inguinais, é uma doença que tem risco, sim, por isso que a gente indica cirurgia independente da idade, que é a hérnia inguinal, tá? E até o primeiro ano de vida é quando as crianças mais têm complicação, que as complicações principais são os encarceramentos, tá? Só que o risco para sua criança aí é maior de você fazer uma cirurgia pós-infecção do que você esperar um pouquinho mais. A única coisa que eu vou te explicar aqui é para você ficar atenta a esse tipo de complicação. Então, se você vê que é uma hérnia que saiu ali, tá bem inchado o local, muito endurecido, tá? E a criança muito chorosa, aí você já leva para o pronto-socorro para essa criança ser avaliada. Se você tiver em uma cidade que já tenha um hospital com cirurgião pediátrico, corra logo para lá. Se não, leve essa criança para o serviço de saúde que tiver na sua cidade, que eles vão regular para um lugar que tenha cirurgião pediátrico para olhar, tá bom? E uma coisa importante para falar para vocês é que a gente evita muito de operar essa criança na urgência, tá? Por quê? Porque quando essa hérnia ela está encarcerada, a anatomia fica muito ruim. Então, é uma cirurgia de maior risco. Toda cirurgia de urgência é uma cirurgia de maior risco e é uma cirurgia também com maior risco de voltar essa hérnia, tá? Porque a anatomia realmente fica bem alterada por causa do inchaço ali naquele local, tá bom? Então, o que eu vou te orientar é isso. Esperar mais um pouco, mas já procurar, né, um cirurgião pediátrico, já marca consulta, porque a gente vai precisar aí, né, de fazer exames pré-operatórios, avaliação pré-anestésica, ver se ele tem alguma outra doença, se tem necessidade de outros exames, tá bom? Porém, já dá para ir adiantando algumas orientações, alguns exames e avaliação pré-anestésica, só que a gente não vai marcar, né, nesse momento. A gente vai esperar um pouquinho mais para fazer a cirurgia, tá? Mas o que eu quero que você fique atento é com esse tipo de complicação. Ficou inchado, endurecido, a criança muito irritada, você tenta acalmar essa criança e essa hérnia ela não volta para o lugar, continua inchado e endurecido, corra para o pronto-socorro, tá bom? Então, é difícil eu falar assim, porque essa criança ela vai ter esse risco enquanto ela tiver essa hérnia. Ela só vai acabar esse risco quando ela for operada. Porém, é o que eu te falei, ela tem um risco muito maior de complicar por causa de uma anestesia do que da hérnia, tá? Então é só ficar de olho mesmo nessa hérnia e levar prontamente para o hospital, se você observar qualquer uma dessas alterações, tá certo? Darli perguntou: meu filho tem 2 anos usando a pomada. Será que adianta alguma coisa? Darli, a gente precisa avaliar algumas coisas no uso da pomada. Primeiro, eu sempre falo que tem que ser bem indicada, né? Tem criança que não tem indicação de uso de pomada, tá? E algumas pessoas acabam passando a pomada. Então, a primeira coisa é uma boa indicação, por isso que eu sempre falo que precisa da avaliação do anestesista, porque às vezes você está só só gastando o mesmo dinheiro, usando uma medicação que não vai fazer efeito nenhum. Outra coisa é a adesão ao tratamento. Tem pais que não conseguem passar essa pomada, né? Às vezes as mães não têm ajuda, às vezes é uma criança maior e realmente eu entendo que é difícil mesmo. Então elas não conseguem aderir realmente ao tratamento, porque precisa passar essa pomadinha aí de manhã e de noite, pelo menos 30 dias para a gente reavaliar e ver se está tendo resultado ou não. Não vai ser uma vez, 2 vezes, uma semana que você vai passar que vai resolver o problema, tá? E outra coisa que eu falo sempre em relação ao uso da pomada é se a criança está desfraldada. Se essa criança usa fralda, pode ser um período do dia, não importa. Ah, tem gente que fala assim: ah, mas meu filho só usa de noite. Não importa. Se ela usa fraldinha, esse xixi que fica acumulado ali na fraldinha faz com que essa pele grude de novo na cabecinha do pipi. Então não adianta você usar pomada, tá? Se a criança usa fralda ainda, tá bom? E geralmente a gente espera aí até os 3 aninhos de idade, tá?
para que a gente defina se vai usar pomada ou se não vai, ou se vai para cirurgia mesmo, porque a maioria das crianças vão se resolver sozinhas, sem uso de pomada e sem uso de cirurgia, sem fazer cirurgia, tá bom? Então, 2 aninhos, eu não sei se é 2 aninhos certinho ou se é 2 anos, quase 3, tá? Mas eu ainda esperaria um pouquinho para fazer o uso da pomada, principalmente se ele usar fraldinha. Porém, é bom que você marque consulta mesmo com o especialista para que a gente avalie certinho, né? Porque cada caso ali é um caso. Tem crianças, inclusive, que eu indico antes dos 3 anos. Minha rotina é indicar a partir dos 3. Porém, algumas vezes, né, eu indico a partir dos 2, porque tem criança que tem, inclusive, complicações por causa dessa fimose. Então, eu indico antes, tá bom? Mas a minha rotina mesmo é indicar a partir dos 3 anos. Larissa falou, obrigada mesmo, você é maravilhosa. Obrigada, Larissa. E vê aí, marca a consulta para você ficar mais tranquila, para a gente conversar, tá bom? E eu ver seu bebê, que eu tenho certeza que você vai sair muito satisfeita e muito mais tranquila, com o coração muito mais calmo, tá bom? Eu sei que não é fácil, não, porque a gente fica com medo do pior, né? Sempre com medo do pior. Mas, se Deus quiser, vai ficar tudo bem. Só não pode adiar, tá bom? Não é uma coisa que você tem que sair correndo, mas você não pode adiar, tá bom? E é isso, pessoal. Eu acho que foi, né? Acho que não tem mais ninguém com dúvida. Se vocês tiverem também alguma dúvida, quiser me mandar no meu pessoal, pode mandar, que eu respondo também, tá bom? E é isso, a live vai ficar gravada e compartilhem, tá bom? A live, compartilhem o meu perfil. Eu sempre falo muito sobre esses assuntos aqui, que são os principais que a gente vê na cirurgia pediátrica, tá? E isso ajuda muito as famílias, tudo bem? Gente, uma boa noite para vocês, que Deus abençoe aí a noite de vocês, tá? E até a próxima. Na próxima segunda, a gente vai falar sobre hérnias, tá bom? Um abraço e boa noite.